Caros amigos, vocês já imaginaram alguém fazer uma entrevista com Deus? Já imaginaram isso? Ou alguém acha que é uma missão impossível? Pois é, a revista Veja desta semana, na página 22, traz uma entrevista com Deus. Olha que interessante. Vale a pena, inclusive, lê-la. Mas, a bem da verdade, é bom a gente esclarecer que essa entrevista está numa seção de humor, que a revista chama de sensacionalista, e indica isento de verdade. Mas, mesmo assim, vale a pena ler. Na realidade, essa entrevista é uma paródia, algo falso, algo para satirizar. Né? Quem já teve contato ou tem lido essa sessão sensacionalista já sabe do que se trata. Mas, nessa entrevista com Deus, tem um trecho, em um trecho de uma das respostas de Deus, entre aspas, há uma afirmativa muito profunda, da qual podemos extrair lições importantes. Perguntado se ele, né, Deus, ainda tem esperança na humanidade, a resposta inicia com a seguinte afirmativa: achei que vocês aprenderiam algo com a pandemia, mas no máximo aprenderam a lavar as mãos. Olha que afirmativa. Embora, como eu disse de início, essa sessão, né, da revista ela é de humor, mas achei essa pergunta e essa resposta muito profunda. Vou repetir a resposta. Achei que vocês aprenderiam algo com a pandemia, mas no máximo aprenderam a lavar as mãos. Quando eu li esse trecho dessa entrevista, a primeira imagem que me veio à mente foi justamente a de Pôncio Pilatos lavando as mãos no julgamento de Jesus. Um, um fato histórico bastante conhecido, né? O detalhe é que Pôncio Pilatos sabia que Jesus era inocente. Entretanto, ele atende o pedido do povo e condena Jesus à morte, mas antes lava as mãos e afirma que a culpa decorrente daquele ato recairia sobre a população, como se ele, Pilatos, não tivesse qualquer culpa por aquela encenação toda. Essa expressão lavar as mãos popularizou-se como símbolo de descaso, que é a conduta pautada pela desatenção, pela desconsideração, pelo desprezo, pela irreflexão, pela até irresponsabilidade, né? Lavar as mãos. Quando a gente quer se isentar de compromisso, a gente diz assim, estou lavando as mãos, né? Por isso que achei interessante nessa entrevista essa resposta, né? Com a pandemia, nós aprendemos a lavar as mãos. Apenas isso. Nós já sabemos que as dificuldades são oportunidades de aprendizado. Dada a nossa situação evolutiva, em que carregamos ainda muitas imperfeições, nós precisamos de desafios, nós precisamos de dificuldades para justamente forjarmos o nosso aprendizado. Essa pandemia do coronavírus colocou toda a humanidade terrestre diante de um novo julgamento. Se lá atrás estivemos frente ao julgamento de Jesus, essa pandemia nos trouxe um novo julgamento. O que fazer? Que aprendizado extrair desse desafio que a pandemia nos impôs?
Estamos aprendendo alguma coisa ou continuamos lavando as mãos? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Se olharmos o noticiário policial destes dias, encontraremos o registro de fatos que mostram que ainda estamos simplesmente lavando as mãos. E vamos lembrar alguns desses fatos. Superfaturamento na compra de materiais hospitalares, isso foi e continua sendo muito divulgado. Preços exorbitantes de itens de higiene, principalmente o álcool em gel. Apreensão de malas de dinheiro público desviado. Desrespeito às normas de segurança. Quantas pessoas ainda a gente vê que sai à rua, não usa máscara, não observa o distanciamento, não observa isolamento, agressão até às autoridades incumbidas de fiscalizar o cumprimento das regras. Chega-se até ao absurdo, como vimos algumas notícias, de agressões aos próprios profissionais da saúde que estão ali num trabalho enorme para cuidar dos vitimados. Então, nós podemos concluir que nós continuamos a nos comportar como se tudo fosse acabar no túmulo, esquecendo que somos espíritos imortais e que a vida continua depois da morte do corpo. Como Edson Toledo costuma sempre lembrar, né, nas palestras dele. Nós conhecemos, mas agimos de uma maneira diferente. Nós aceitamos os ensinamentos de Jesus, aceitamos a vida futura, mas queremos usufruir os gozos terrenos, os gozos mundanos, ou seja, aqui do mundo terreno. Na realidade, nós continuamos querendo servir a dois senhores. Essa nossa conduta representa justamente isso. Queremos servir a dois senhores. Queremos a felicidade, queremos a vida eterna, mas continuamos aqui a fazer as nossas estrepolias na terra. Jesus já nos advertiu a respeito disso, dizendo-nos: ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Ou odiará um e amará ao outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Por que não podeis servir ao mesmo tempo? Porque as nossas condutas em um caminho ou no outro dependerá sempre da nossa bagagem evolutiva. Né? A nossa conduta estará sempre de acordo com a nossa bagagem evolutiva. E não tem como nós sermos ao mesmo tempo, né, num mesmo tempo, sermos criaturas boas, já evoluídas, ou criaturas ainda muito imperfeitas. Apenas lembrando aqui, dado histórico, Mamon era uma divindade assíria, que representava a riqueza, a avareza. Era o Deus, entre aspas, com D minúsculo, era o Deus do dinheiro. E a avareza, nós já sabemos, é o excessivo apego ao dinheiro. Né? Então, quando Jesus nos disse, não podeis servir ao mesmo tempo a Deus ou a Mamon, ele estava nos indicando que são duas coisas incompatíveis. Né? Ou nós temos apego às coisas materiais, ou já compreendemos e nos dedicamos ao caminho da espiritualidade, né? Que nos leva a Deus. Kardec trata justamente desse tema no capítulo 16º do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, tudo isso que estamos vendo aqui hoje
está nesse capítulo 16º do Evangelho segundo o Espiritismo. A respeito, justamente, dessa advertência de Jesus, de que não podemos servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon, nós vamos encontrar na lição número 142 do livro Caminho, Verdade e Vida, um ensinamento de Emmanuel. E ele nos diz: como o reino do Cristo ainda não é da terra, não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo a um só tempo. O vício e o dever não se aliam na marcha diária, porque são coisas incompatíveis. Não é? Que dizer de um homem que pretenda dirigir dois centros de atividade antagônica em simultâneo esforço? E aqui a gente poderia tomar como exemplo dessa afirmativa de Emmanuel uma criatura que quisesse ou que administrasse uma entidade religiosa e, ao mesmo tempo, também administrasse um prostíbulo. Já imaginaram que absurdo? Né? É incompatível, não teria condições. Né? Logicamente, esse administrar uma entidade religiosa que fosse algo sério, né? E não um simulacro de entidade religiosa. E Emmanuel, nessa lição, conclui dizendo: a tarefa primordial do discípulo é compreender o caráter transitório da existência carnal, consagrar-se ao Mestre como centro da vida e oferecer aos semelhantes os seus divinos benefícios. Todos nós desejamos riqueza material, né? Isso acredito que raras pessoas já têm um desprendimento tal que não almeje ter alguma riqueza material. Um mínimo de riqueza ou de bens materiais, todos nós precisamos, né? De recursos materiais. Por quê? Aqui, para a vida material, nós temos as necessidades materiais, como sabemos. Preciso da roupa, preciso do calçado, preciso do alimento, preciso do livro, preciso do carro, da casa para morar, né, para habitar. Enfim, precisamos de recursos. Né? Alguns, às vezes, almejam uma quantidade bastante grande, vamos dizer assim. Né? Então, procura jogar na loteria para ver se enriquece de um dia para outro, né? Do dia para a noite. Mas, enfim, todos nós corremos atrás da riqueza de uma certa maneira, né? Digo todos nós de uma certa maneira. Mas a riqueza material, ela é boa ou ela é ruim? Quando acentuamos ou dizemos riqueza material, é justamente para se contrapor à riqueza moral. Né? Aqui estamos falando de recursos, de riqueza material. Ela é boa ou ela é ruim? Ela traz felicidade ou traz infelicidade? Nós já também ouvimos aquele adágio, né? Dinheiro não traz felicidade, ou riqueza não traz felicidade. E às vezes as pessoas contrapõem com a afirmativa: eu prefiro ser infeliz, mas com dinheiro no bolso. Né? Mas enfim, voltando à pergunta. A riqueza material, a fortuna, é boa ou é ruim? Na realidade, a riqueza material ela é neutra em si. É como os demais recursos de que dispomos. Por exemplo, a fala. Né? O recurso da fala, ele de per si é neutro. Né? A nossa conduta é que irá imprimir um caráter bom ou mau àquele recurso. Né? Então,
A fortuna, a riqueza material, ela pode ser, sim, fontes de males, dependendo do uso que dela fizermos. Mas se a empregarmos bem, nós vamos ver que a riqueza pode ser um elemento de progresso. Ela deve ser um elemento de progresso, como a espiritualidade nos esclarece. Porque se a fortuna, a riqueza, fosse algo só ruim, Deus não teria disponibilizado esse recurso para os homens na terra. Porque se ele assim tivesse feito, ele estaria justamente condenando os homens a um erro, o que não estaria justamente compatível com as suas qualidades. Então, a riqueza deve ser empregada como elemento do progresso. De início, o progresso mais intelectual do que moral. Mas o progresso intelectual, permitindo ao homem compreender o bem e o mal, e podendo então usar melhor o seu livre-arbítrio, proporcionará depois, em seguida, o progresso moral. É o que nos ensinam os Espíritos, justamente na questão 780 de O Livro dos Espíritos. Nessa questão e seguintes, em que é estudado a respeito justamente do progresso, a espiritualidade nos diz isso. Primeiro, progresso intelectual, mas que proporcionará em seguida o progresso moral. Porque nem sempre os dois caminham juntos. O ideal seria caminharem juntos, mas nem sempre. Né? E Emmanuel, numa lição, nos diz que esses dois fatores são como as asas do pássaro. Se uma não estiver bem, uma das asas, o voo não será harmonioso. Que é o que acontece com a humanidade hoje, né? A humanidade que está na Terra. Ainda há um certo descompasso entre esses dois fatores, né? O progresso intelectual e o progresso moral. Por isso, ainda tantos sofrimentos na Terra. Cabe ao homem justamente extrair da riqueza todo o bem possível, né? Já que ela deve ser empregada como elemento do progresso. E o homem tem por missão, uma das missões do homem na Terra, se utilizar dela, utilizar da riqueza para o progresso do mundo. Essa é uma tarefa de todos nós. Né? Porque cada um de nós, num volume maior ou menor, todos nós temos contato com algum recurso material. Né? Então, não podemos dizer assim, eu não tenho fortunas, grandes fortunas, então não posso cumprir nenhuma missão dessa. Não, todos nós temos alguma coisa. Como a espiritualidade diz, nem que seja dividir um pedaço de pão, mas nós temos condições de fazer alguma coisa. Na parte das instruções dos Espíritos, nesse capítulo 16, que estamos estudando, no item 11, há uma lição em que o Espírito que a ditou lança a pergunta: qual o melhor emprego da fortuna? Repetindo, qual o melhor emprego da fortuna? Já que nós temos essa missão de bem empregá-la. E ele nos dá a resposta, dizendo: procurai nestas palavras, amai-vos uns aos outros. A solução do problema. Aí está o segredo de bem empregar as riquezas. Amai-vos uns aos outros. Porque quando a gente realmente conseguir compreender a profundidade dessa máxima, amai-vos uns aos outros, e exercitarmos exatamente isso, essa recomendação de Jesus, os males na terra terão acabado com toda certeza. Qual a situação mais
perigosa? A riqueza ou a miséria? A pobreza? Porque muitas pessoas dizem assim, não, olha, a pobreza, justamente a miséria que às vezes leva a criatura a passar fome, isso é muito difícil, sem sombra de dúvida. Isso é difícil, é uma provação também difícil. Mas, no item 7 desse capítulo 16, ou 16º, Kardec nos responde que a riqueza é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria, pelos seus arrastamentos, pela tentação que provoca e pela fascinação que exerce. Ele diz: é o excitante supremo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Como a espiritualidade também nas obras básicas nos lembra sempre que o orgulho e o egoísmo são as duas maiores chagas da humanidade, então justamente a riqueza excitando esses sentimentos do egoísmo, do orgulho, que realmente é um perigo para nós, para o ser humano aqui na Terra. E aí nós poderíamos, a respeito dessa advertência de Kardec, nós poderíamos buscar alguns exemplos que vão deixar bem patente, me parece, essa questão de a riqueza realmente ser perigosa. Quem trabalha ou já trabalhou em banco sabe muito bem o exemplo, ou já até experimentou a respeito do exemplo que eu vou invocar aqui. Como se comportam no banco os correntistas ricos, aqueles que têm muito dinheiro aplicado no banco. Eles agem assim com um orgulho tremendo, porque eles acham que eles podem dar ordens para os funcionários. Eles são extremamente orgulhosos, pelo menos assim, como regra geral. Tem as suas exceções, sem sombra de dúvida, mas é justamente aquela criatura que chega no banco de nariz empinado e manda o funcionário servi-lo. Né? Nas grandes empresas, hoje, principalmente, a gente vê muito o comentário do assédio moral. Né? Um grave problema aí que tem vindo bastante à tona. Casas de prostituição. Quem é que mantém casas de prostituição? Mantém no sentido de ir lá e gastar, proporcionando que essas casas, esses locais, possam continuar abertos. Só quem tem dinheiro. Quem não tiver um certo valor, não tem condições de estar frequentando esses lugares, porque são lugares caros, como sabemos. Sabemos no sentido de, não de frequentar, mas de ouvir, de ler a respeito. Né? As exageradas cirurgias plásticas estéticas. Só quem pode pagar, quem tem muito dinheiro, é que vive fazendo cirurgia plástica estética, né? Chegando às vezes ao absurdo de se mutilar, né? Mas é só realmente quem tem dinheiro. Gastos supérfluos. Quem realmente exagera nos gastos supérfluos? Aqueles que são assim de valores exorbitantes. Só quem tem fortuna. E me fez lembrar aqui esse item, esse de exemplo. Há pouco tempo atrás, ou há pouco tempo, né, li na mídia uma notícia de que um jogador de futebol europeu encomendou um carro exclusivo que terá uma edição limitada, serão poucos exemplares daquele carro fabricados. Ele já fez a encomenda de uma unidade para ele pela bagatela
de 48 milhões de reais. Olha só, um carro, 48 milhões de reais. Se isso não for supérfluo, né, e decorrente justamente de se ter fortuna, né, mas enfim, esses exemplos nos dão realmente a dimensão daquilo que Kardec ensina. A, a fortuna é mais perigosa do que a miséria. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Uma afirmativa de Jesus, está lá em Mateus, capítulo 19, versículo 24. Aqui, antes de analisarmos o ensinamento de Jesus, apenas uma observação. A palavra camelo aqui, nessa afirmativa de Jesus, não se refere ao animal, o camelo, mas sim à corda grossa, porque naquela época, na sua linguagem, né, ou na linguagem do local, camelo era o nome dado a uma corda grossa. Então aí faz mais sentido a afirmativa de Jesus. Né? É mais fácil passar uma corda grossa pelo fundo da agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E também cabe lembrar aqui que Jesus generalizou, justamente dizendo do rico entrar no reino dos céus, né? Porque nós sabemos também, há exceções, não é? Há pessoas ricas, pessoas que têm grandes fortunas, mas que são humildes, que são caridosas, que são pessoas que realmente empregam bem a fortuna. Né? Mas aqui Jesus generalizou justamente para acentuar o ensinamento. Kardec nos diz que com essas palavras, Jesus não estava condenando a riqueza, pois ela é útil, ele não poderia condenar algo que é necessário ao ser humano. Né? Então, ele não estava condenando a riqueza, os recursos materiais, mas ele quis mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. O apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Salvação naquele sentido de realmente fazermos a nossa caminhada evolutiva para chegarmos ao reino de Deus, né? Ao reino dos céus. Lembrando aqui também aquele outro ensinamento de Jesus, que é relacionado também a esse outro que acabamos de ver, quando ele nos disse assim: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Significando que se nós damos muito valor a algo material, nós vamos estar vinculados, inclusive, pelas emoções, pelos sentimentos àquilo, e certamente vamos encontrar dissabores pela vida. Também devemos lembrar aqui, a respeito desse ensinamento, que desapego não é esbanjar, não é reduzir-se à situação de mendigo e tornar-se um peso para a sociedade. Ter desapego é justamente compreender o justo valor dos bens, para que a gente não atribua mais valor do que eles têm. Né? Nós só teremos problema quando nós realmente estivermos atribuindo mais valor do que aquele bem tem perante a sociedade, perante nós. No livro O Espírito da Verdade, na lição 69, Emmanuel nos ensina que há ricos do dinheiro, tão ricos de usura, que se fazem mais pobres que os pobres da via pública, que muitas vezes não dispõem sequer de um pão. Há ricos de conhecimento, tão ricos de orgulho,
que se fazem mais pobres que os pobres selvagens, ainda insulados nas trevas da inteligência. Há ricos de possibilidades, tão ricos de egoísmo, que se fazem mais pobres que os pobres irmãos em amargas lutas expiatórias, que de tudo carecem para ajudar. E ele conclui: lembra-te, pois, de que todos somos ricos de alguma coisa ante o suprimento da divina bondade. E usando os talentos que a vida te confia, na missão de fazer mais felizes aqueles que te rodeiam, chegará o momento em que te surpreenderás mais rico que todos os ricos da terra, porquanto entesourarás no próprio coração a eterna felicidade que verte do amor de Deus. Desigualdade das riquezas. Esse é um item também desse capítulo. Somente a doutrina espírita foi capaz de nos solucionar essa questão da desigualdade das riquezas entre os homens na Terra. E ela justamente explica que isso se dá pelo fato dos homens não serem igualmente inteligentes, igualmente ativos e laboriosos para adquirir, nem sábios e previdentes para conservá-la. Além disso, ela também nos explica que, como somos espíritos imortais e, após criados por Deus, fazemos toda uma caminhada para nos tornarmos espíritos perfeitos, espíritos puros, cada um de nós vai possuir a seu turno uma certa quantidade de riqueza. Assim, todos nós passamos pela prova da riqueza, mas também da pobreza, porque precisamos aprender de tudo, precisamos aprender tudo para chegarmos à perfeição. Como nós já vimos há pouco, a riqueza traz um certo tipo de provação, a miséria traz outro tipo. Então, nós precisamos passar pelas duas situações para que possamos aprender, para assim ir construindo a nossa bagagem para um dia estarmos na reta final. Na lição 19 do livro Pensamento e Vida, o Espírito Emmanuel nos adverte de que o conceito de prosperidade no mundo é sempre discutível, porquanto nem todos sabem possuir, elevar-se ou comandar com proveito para os sagrados objetivos da criação. Muita gente, pela reflexão mental incessante em torno dos recursos amoedados, progride em títulos materiais. Entretanto, se os não converte em fatores de enriquecimento geral, cava abismos dourados, nos quais se submerge, gastando longo tempo para libertar-se do azinhavre da usura. Há muita propriedade aparente, mais deplorável que a miséria material em si mesma, porque a mesa vazia e o fogão sem lume podem ser caminhos de louvável reparação, enquanto o banquete, o píparo e a bolsa farta, em muitas ocasiões, apenas significam avenidas de licença que correm
para o despenhadeiro da culpa, de onde só conseguiremos sair ao preço de longos estágios na perturbação e na sombra. A prosperidade ausente da reta conduta não passa de apropriação indébita. Olha que interessante essa expressão que Emmanuel usa nessa lição. A prosperidade, ou seja, a riqueza, ausente da reta conduta, não passa de apropriação indébita. Ou seja, estamos nos apropriando indevidamente de algo, porque não estamos dando emprego adequado àquele recurso. Interessante também no parágrafo anterior, quando ele fala que, por vezes, a mesa vazia e o fogo sem lume, ou seja, a miséria, podem ser caminhos de louvável reparação, ou seja, aquela situação ser da programação reencarnatória, provacional da criatura. Nesse capítulo, Kardec também analisa a parábola dos talentos. Todos nós a conhecemos, mas vamos relembrá-la aqui para o contexto da nossa lição. Essa parábola diz que o Senhor age como um homem que, devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou seus servidores e lhes colocou nas mãos seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, segundo a capacidade diferente de cada um, logo partiu. Aquele que recebeu 5 talentos foi-se, negociou e ganhou outros 5. O que recebeu 2 procedeu igualmente e ganhou mais 2 talentos. O que recebeu apenas 1 ficou com medo e escondeu o talento na terra. Muito tempo depois, o Senhor retornou e pediu-lhes conta. O que recebeu 5 talentos apresentou também os 5 outros que ganhou. O que recebeu 2 igualmente apresentou mais 2. O Senhor disse a eles, a esses 2, bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. O que recebeu apenas 1 talento, disse, Senhor, como eu o temia, escondi vosso talento na terra. Ei-lo, restituo o que é vosso. Mas o Senhor lhe respondeu, servidor mau e preguiçoso, devias ter empregado meu dinheiro para que rendesse. Que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores, ali haverá choros e ranger de dentes. Antes de analisarmos outros detalhes dessa parábola, vamos destacar alguns pontos interessantes. Quando no início ela diz que o Senhor distribuiu segundo a capacidade diferente de cada um. E aquele terceiro que recebeu só 1 talento, ele ficou com medo e não agiu. Escondeu o tesouro. E depois, na prestação de contas, o Senhor conclui que aqueles 2 que foram fiéis em pouca coisa, ele os estabeleceria em coisas maiores, em novas tarefas. Nessa parábola dos talentos, o Senhor é, como já sabemos, Deus. Né? Os servos somos todos nós, filhos de Deus. Os talentos são os bens e as habilidades que recebemos de Deus, que os distribui segundo a nossa capacidade. Deus não exige de nós mais do que nós podemos fazer. Ele não nos dá incumbências além daquilo que está à nossa capacidade. E o medo?
vejam que o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas com o Senhor. Porque é necessário o imperativo da ação. Porque só o imperativo da ação é que foi reconhecido perante ou pelo Senhor. Né? Então, Deus espera que cada um de nós realmente se coloque a campo, se coloque em ação para bem empregar, para bem utilizar os recursos que Ele, o Pai, nos disponibiliza. A lição, então, que se pode extrair dessa parábola dos talentos é justamente a necessidade de empregarmos corretamente a riqueza, material ou intelectual. Resumidamente, ganhar honestamente e usar em benefício geral. Essa é a regra em relação à fortuna. Não somos impedidos de ter fortunas, de angariar recursos, mas precisamos ganhar honestamente e empregar em benefício de todos. Há um outro tópico nesse capítulo muito interessante, que nos fala a respeito da verdadeira propriedade. É interessante a gente parar um pouco e observar certas expressões que nós usamos, né? Ah, eu adquiri tal propriedade, aquele prédio é de minha propriedade, tal carro, tal fazenda, isto, aquilo, é meu, é de minha propriedade, ou compõe as minhas propriedades. Mas qual a verdadeira propriedade? Nas instruções dos Espíritos, nesse capítulo, tem uma que nos diz justamente a respeito, ou nos esclarece a respeito de qual é a verdadeira propriedade. O Espírito que a ditou diz assim: o homem possui de seu apenas o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência na terra. Mas uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo e não a posse real. Ou seja, em relação aos recursos materiais, todos nós somos apenas usufrutuários. É lógico que na relação social, na organização social, nós temos todo o ordenamento jurídico, não é? Quem adquire um bem, seja imóvel, seja móvel, tem que documentar, tem que registrar lá no cartório, mas isso é para a vida aqui, né? Na Terra. Quando a gente partir, a gente já sabe, não vamos levar nada disso, né? Como diz o ditado, o caixão não tem gavetas. Né? Então, o que é que nós, seres humanos, né, espíritos que somos, o que é que nós possuímos realmente? O que é realmente nosso? O que é de nossa propriedade? Nada daquilo que é para o uso do corpo. Tudo que é do uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Nós só levaremos conosco, só é propriedade efetiva e permanente do espírito esses valores: inteligência, conhecimento, moralidade, as virtudes. Isso é o tesouro que a traça não rói, o ladrão não rouba, conforme Jesus também nos ensinou. Né? Outro item também interessante nesse capítulo é sobre aquela questão que muitas vezes a gente se depara com ela quando vê os pais, principalmente, né, o pai, o homem, dizer assim:
Eu trabalho bastante, estou acumulando, estou fazendo um bom patrimônio, porque eu quero deixar uma boa vida para os meus filhos. Será isso possível? A gente, os pais, fazerem uma fortuna para deixar para os filhos também terem uma boa vida? Esse capítulo termina com a seguinte pergunta: o princípio segundo o qual o homem não é senão o depositário da fortuna que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira-lhe o direito de transmiti-la aos seus descendentes? Ou seja, se nós somos apenas usufrutuários, em termos espirituais, né? Usufrutuários dos bens terrenos, então nós não teríamos o direito de transmiti-los, de passá-los aos nossos descendentes, aos nossos herdeiros? A resposta é de São Luís e nos diz: o homem pode perfeitamente transmitir, depois de sua morte, do que gozou durante a vida. Por quê? O efeito desse direito está sempre subordinado à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir seus descendentes de gozá-lo. É assim que se vê desmoronarem fortunas que pareciam solidamente estabelecidas. A vontade do homem em manter sua fortuna na sua descendência é, pois, impotente, o que não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo que recebeu, uma vez que Deus o retirará quando julgar conveniente. Essa é uma situação que também conhecemos muitos exemplos, né? Basta nós lembrarmos aquelas grandes fortunas, né? Uma que os meus idos tempos, tempo de criança mesmo, de meninote, aqui em Marília tinha as instalações das Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo. Era uma imensidão ali onde hoje é a Avenida Castro Alves, onde está o INSS, a Madeireira Bação, toda aquela parte ali era uma grande indústria, a Matarazzo. E isso no Brasil todo, eles tinham unidades. E o que é hoje? As indústrias Matarazzo simplesmente se dissolveu, né? Essa fortuna. Neio Lúcio, na lição 21 do livro Jesus no Lar, ele nos ensina que toda fortuna que corre à maneira das águas cristalinas da fonte é uma bênção viva, mas toda riqueza em repouso inútil é poço venenoso de águas estagnadas. E ele termina dizendo: somente vale o dinheiro da terra pelo bem que possa fazer. Vou repetir, finalizando o nosso estudo de hoje. Somente vale o dinheiro da terra pelo bem que possa fazer. Como todos nós recebemos recursos numa quantidade maior ou menor, recursos materiais, temos a nossa riqueza, procuremos bem empregá-la, para que realmente a riqueza na nossa mão seja sempre uma bênção viva, seja a presença de Deus atuando através de nós.